Irmãos queridos, vamos então dar início ao nosso estudo nesta manhã e vamos ler o texto de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Preciso admitir com vocês que talvez esse seja o estudo mais complexo, mais difícil de toda a carta de Paulo aos Romanos. Este capítulo 9 e o capítulo 11 estão certamente muito para além da nossa capacidade de compreensão humana. Precisamos da graça de Deus e de uma submissão humilde para acolhermos o que está escrito aqui. Então vamos ler esse texto. Verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé? Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Pois bem,
Nós vamos tratar então hoje sobre a soberania de Deus na salvação. A soberania de Deus na salvação. Me espanta o fato de que Paulo termine o capítulo 8 nas alturas excelsas da mais sublime alegria, da segurança da salvação. E ele comece o capítulo 9 nas mais profundas profundezas da angústia. Os estudiosos debruçados sobre os capítulos 9 a 11 de Romanos reconhecem que esses 3 capítulos são os textos mais complexos, não só de Romanos, mas de toda a Bíblia. Alguns dizem que esse capítulo 9 e sobretudo 11 são os textos mais difíceis de interpretar de tudo aquilo que Paulo escreveu. Outros dizem que esses 3 capítulos são puro enigma. E alguns chegam a dizer que esses 3 capítulos são como que um ouriço, cheio de espinhos. Porém, é muito importante entender que nesses 3 capítulos, Paulo está tratando daquilo que não é fácil para nós, não. Da soberania de Deus na salvação. Esses 3 capítulos desbancam o nosso orgulho. Esses 3 capítulos são um golpe mortal no antropocentrismo. Esses 3 capítulos nos reduzem a nada para destacar que Deus é tudo e Ele faz como lhe apraz todas as coisas. Eu queria que você então pudesse entender esses 3 capítulos da seguinte maneira. No capítulo 9, estamos tratando do fracasso de Israel, o propósito de Deus da eleição. Então, olhando para trás. Ao olhar para trás, ele identifica o fracasso de Israel e identifica o propósito soberano de Deus da eleição. O capítulo 10 vai tratar para nós da culpa de Israel. E olha para o presente, o desapontamento de Deus com a desobediência do seu povo. Mas o capítulo 11 vai olhar para frente, vai revelar para nós o desígnio eterno de Deus, inclusive no seu povo chamado Israel. Então, os 3 capítulos tratam tanto da soberania de Deus, como também da responsabilidade humana. Em outras palavras, 3 palavrinhas que resumem esses 3 capítulos. Capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, restauração. Repetindo, capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, restauração. Dito isso, à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do texto de Romanos 9. Todo mundo com a Bíblia aberta, por favor. A primeira coisa que Paulo vai tratar aí é sobre a sua tristeza. A tristeza de Paulo, capítulo 9, versos de 1 a 5. Alguns judeus, muito provavelmente, pudessem olhar para Paulo, que era um dos líderes do judaísmo, agora convertido ao cristianismo, com um sentimento de que Paulo tivesse traído a nação, traído a religião, traído o seu povo. E tanto é fato que, se vocês notarem, até a segunda prisão de Paulo, os grandes inimigos de Paulo foram os judeus, seus compatriotas. E agora Paulo está abrindo o coração para eles, os seus compatriotas, e dizendo da profunda tristeza que ele tinha de vê-los mergulhados na incredulidade. E Paulo chega a dizer algo espantoso para nós. Eu preferiria ir para o inferno e ver o meu povo salvo, do que ir para o céu e ver o meu povo indo para o inferno. Assim como ele tinha dito lá em Filipenses capítulo 1, de que ele preferia ficar por amor
do evangelho do que ir para o céu. Agora ele está dizendo: eu prefiro ser anátema, rejeitado por Deus, e ver o meu povo salvo. A incredulidade dos judeus traz uma tristeza sem par, sem paralelos para o coração desse homem. Ele não está traindo o seu povo, ele não está traindo a sua religião, ele está sofrendo porque o seu povo não está reconhecendo Jesus Cristo como seu Messias. Talvez, em outras palavras, a mesma dor que Moisés sentiu quando orou: Senhor, poupa esse povo, senão risco o meu nome do livro que escreveste. Talvez aquela mesma angústia que Davi sentiu quando da morte de Absalão: Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Essa é a tristeza que Paulo está aqui sentindo. É claro que o pedido de Paulo aqui, preste atenção no que ele está dizendo aqui, versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Isto é uma impossibilidade absoluta, é claro, até porque ele acabou de dizer no capítulo 9 que nada pode nos separar do amor de Deus. Se possível fosse, ele está dizendo: eu faria isso. O que não é possível, porque salvação, uma vez recebida gratuitamente, não se perde mais, ainda que você queira, porque a segurança da salvação não está na sua mão, nem na minha mão. A segurança da nossa salvação está nas mãos de Deus. Agora, a tristeza de Paulo ainda se agrava um pouco mais, nos versos 4 e 5, ao destacar Paulo os privilégios que os judeus possuíam. Que privilégios são esses? Primeiro, olha aí comigo, são israelitas. O que significa isso? São descendentes de Jacó. Jacó foi chamado de quê? De Israel. Então, israelita significa que o povo faz parte daquela descendência da aliança, dos escolhidos em Jacó. Segundo, a eles pertence o que mais? A adoção. E aí certamente a adoção no sentido de que Israel foi separado entre todas as nações da terra, das nações pagãs, para ser o povo de Deus, em quem Deus estaria trabalhando, que Deus estaria usando para trazer não só a revelação escrita para nós, mas também o próprio Messias. Deus escolhe esse povo, não é porque era o maior, não é porque era o melhor. Deus escolhe dentro da sua soberania e adota esse povo. Terceiro, a eles pertence o quê? A glória. O que é a glória de Deus? É a manifestação visível do Deus invisível. Israel viu tantas vezes a manifestação dessa glória, viu lá na sarça ardente, viu lá no Monte Sinai, na época da entrega das tábuas da lei, viu lá no tabernáculo, a Shekinah de Deus sobre o tabernáculo, viu lá em cima do propiciatório, viu lá no templo. É a glória de Deus. Esse povo era testemunha disso. Quarto lugar, a eles pertenciam o que mais aí? As alianças. Veja que você está no plural, as alianças, talvez denotando as alianças abraâmica, mosaica, davídica. A eles pertencia o que mais? A legislação. Em outras palavras, Deus entregou a este povo um código moral, um código espiritual, que foi a lei, os 10 mandamentos, além das leis cerimoniais, que deveriam regular a vida deles, o culto deles, a busca de santidade deles, os preceitos de Deus. A eles pertenciam mais. Sétimo lugar, pertencia o que mais aí? Versículo 4. As promessas. Promessas relativas ao Messias. Tantas promessas de que eles receberiam o Messias. Promessas de que os santos da antiga dispensação obteriam a vida eterna pela fé nesse Messias que havia de vir. A eles pertenciam, em último ainda, em oitavo lugar, o que mais? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Eles estão vindo de uma linhagem santa, de uma linhagem da promessa. E Paulo conclui esse argumento. Em nono lugar, a eles pertencia o que mais? A descendência de Cristo segundo a carne. Talvez nenhum privilégio fosse maior que esse. Jesus nasceu como um judeu.
Jesus tinha sangue israelita nas suas veias. O Messias veio do povo de Israel. Então, note você o contraste agora entre os privilégios de Israel e a incredulidade de Israel. Tantos benefícios recebidos por esse povo, e Paulo está profundamente triste, porque, inobstante os privilégios, esse povo ainda se mantém rebelde em relação ao seu Cristo, ao seu Messias. Então vem o segundo ponto, versículos 6 a 13, a eleição divina, a palavra que não pode falhar. E aí alguém está levantando a seguinte questão: bom, se os judeus mantêm-se incrédulos, então a promessa de Deus falhou, então Deus fracassou. Como é que negócio é esse? Deus tem um povo escolhido, e gente desse povo não quer crer, ou gente desse povo não crê, ou gente desse povo não é salvo, então Deus falhou. E aí Paulo precisa entrar para mostrar que as promessas de Deus não eram falsas. E também Paulo vai mostrar que o fato de judeus se perderem, também a promessa não falhou. A hermenêutica deles é que está errada, a interpretação deles que está errada. Aí vamos ao primeiro ponto. A eleição divina não é genética, mas espiritual. Versículos 6 a 9, confira aí comigo. Ou não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Note que faz uma diferença entre filhos da promessa e filhos da carne. O que significa isso aqui? Quem é o israelita de fato? Quem é o filho de Abraão de fato? E a resposta é: não é filho de Abraão de fato o que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. É israelita de fato, é filho de Abraão de fato aquele que tem a fé de Abraão habitando no seu coração. Então o fato de ser israelita de sangue, geneticamente falando, não dá garantia necessária a alguém de ser salvo. Porque os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da promessa, são os filhos da fé e não os filhos do sangue. Não os filhos genéticos, mas os filhos da promessa. Vocês estão percebendo isso? Está claro isso? Então, o que Paulo está argumentando aí é que a descendência natural de Abraão não é garantia de um parentesco espiritual com Abraão. Em outras palavras, o Deus a quem servimos não se deixa enquadrar como um Deus nacionalista. Ele não é um Deus nacionalista. Então, há dois tipos de Israel. Existe um Israel dentro do Israel étnico, existe um Israel espiritual. Esses são os filhos da promessa. Esses são os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac. Esses são os salvos. Então, vamos ao segundo aspecto. A eleição divina não só não vem do aspecto genético, mas a eleição divina não é meritória, mas incondicional. Aí o versículos 10 a 13, vamos conferir? E não a ela somente, está falando a Sara, né? Mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então vamos pensar uma coisa aqui. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? O Jacó era melhor que Esaú? Tinha mais virtudes? Eu pergunto a vocês, quando Deus escolhe no fim ou antes, no começo? Ora, para ser mérito, Deus teria que escolher no final, não?
Depois de toda a carreira do camarada, não, você foi melhor, você foi mais bonito, você é mais justo, você é mais obediente, você é mais legal, então eu vou escolher você porque você merece, entendeu? Honra ao mérito. Aí sim, seria que? Por obras, por mérito, por merecimento. Mas quando Deus escolheu a você e a mim, quando Deus escolheu Jacó, Ele escolheu antes dos meninos nascer. Portanto, não entra no critério eletivo de Deus o elemento mérito, obras, merecimento. Entra sim o ato soberano de Deus de escolher, independentemente das minhas obras. Aliás, quando você pega a história bem do Jacó e de Esaú, talvez você fosse escolher o Esaú se fosse por mérito. O Jacó era encrencadíssimo, trapaceiro, mentiroso, enganador. O cara só foi ter uma experiência de mudança de vida com 93 anos de idade, no Val do Jaboque. 93 anos. Agora, Deus o escolheu quando mesmo? Antes de nascer. Então, é muito importante você entender isso. Não tem mérito na escolha divina. Deus não escolheu você porque você é melhor que seu vizinho. Então, cada um de nós precisa olhar para a soberania de Deus na salvação, na sua soberana escolha e eleição, não com um peito estufado igual um pavão, mas botando a boca no pó. Eu não merecia nada e Deus me escolheu. Por que escolheu? Porque Ele quis. Só porque Ele quis, porque mérito em mim não tinha, nem em você, nem no Jacó, nem no Jacó. Então, se você for olhar a rigor, tanto Esaú como Jacó mereciam repúdio, tanto um quanto o outro. Quanto todos merecem a morte, é um milagre de pura graça, se alguns recebem vida. Esta é a eleição da graça. Essa é a eleição da graça. Mas a expressão do versículo 13, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, eu concordo com o professor Granfield quando ele diz que tanto amar quanto aborrecer devem ser entendidos como designando eleição e rejeição respectivamente. Pois bem, estamos então aqui chegando à seguinte conclusão: existe um Israel dentro de Israel nação, certo? Todos que nascem em Israel, têm sangue israelita, são filhos de Abraão do ponto de vista genético. Mas não são esses os filhos de Abraão que são salvos. Os filhos de Abraão que são salvos são todos aqueles que dentro do Israel genético ou fora do Israel genético das nações gentílicas, que creem como Abraão creu, esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Está claro isso? Alguma dúvida até aqui? Ok, então vamos avançar um pouco mais. Terceiro ponto aqui: a misericórdia divina, uma decisão de sua livre e soberana escolha. A misericórdia divina é uma decisão da sua livre e soberana escolha. Versos 14 a 18. Então vamos lá. Primeiro, a misericórdia divina não é merecimento humano. Versículos 14 a 16. Vamos ler. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então vamos pensar uma coisa aqui. O que é injustiça? Injustiça é alguém merecer algo e eu privar este alguém desse algo que ele merece. Se você merece e eu não lhe dou o que você merece, eu estou sendo o que com você? Injusto. Injusto. Eu pergunto a vocês: quem merece a salvação? Quem? Ninguém. Ninguém. Por que ninguém merece a salvação?
Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que os nossos pecados merecem? Juízo. O salário do pecado é morte. Então o que Paulo está argumentando aqui é o seguinte: todos estão no mesmo nível de condenação. Todos. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todos estão no mesmo patamar de merecimento do juízo, da condenação, da perdição. Agora, quando Deus, dessa massa perdida, resolve exercer misericórdia com alguns, isso é misericórdia dele. Ele é livre para exercer isso. Quando Deus resolve aplicar juízo e justiça àqueles que pecaram, isso é justiça dele. Então Deus é glorificado nos dois polos, tanto ao exercer misericórdia com você e comigo, em nos salvar, como Deus é glorificado ao exercer sua justiça naqueles que o rejeitaram. Aí o apóstolo Paulo vai argumentar o seguinte: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ninguém pode reivindicar justiça se todos estão perdidos, se todos estão sob a condenação do pecado. E aí, versículo 15 explica: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Em outras palavras, não somos nós quem determinamos a salvação é determinada por Deus. Isso é prerrogativa divina. Divina. O nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, num dos seus sermões, onde ele pregava um sermão evangelístico, ele diz que a ideia é assim: eu encontrei a Cristo, né? Às vezes a gente não dá esse tipo de testemunho, eu escuto esse tipo de testemunho na igreja. Eu encontrei a Cristo. Aí diz: errado. Não, desculpa, eu encontrei Cristo. Isso mesmo, errado, ele disse, errado. Cristo não estava perdido para eu encontrá-lo. Foi ele que me encontrou. Quem estava perdido era eu. Foi ele que me achou. Não fui eu que achei a Cristo, não. Foi ele que me achou. Não fomos nós quem o recebemos, foi ele que nos acolheu. Não fomos nós que o buscamos, foi ele que nos buscou. Não fomos nós quem o amamos, foi ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu. A salvação é uma obra soberana, exclusiva e única de Deus. O que Paulo está aqui é botando o machado da verdade nesta raiz venenosa do antropocentrismo, do humanismo, da ideia de que a salvação sou eu que decido, eu que escolho Deus, ou eu que rejeito Deus, eu quem faço, eu que deixo de fazer. Não! Salvação é obra de Deus, é soberania de Deus, é escolha de Deus, para que a glória seja toda dele. Agora é óbvio que quando se trata de salvar pecadores, Deus não se baseia em justiça, mas sim em misericórdia. Como todos não merecem nada além da ira, ninguém pode reivindicar a justiça de Deus. Portanto, Paulo diz assim: há injustiça da parte de Deus? Resposta: de modo nenhum. De modo nenhum. Segundo aspecto aí, é que dar ao homem o que seus pecados merecem não é a arbitrariedade de Deus. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Com respeito à salvação, Deus deu a Moisés o que ele não merecia. O que Moisés merecia, como você e eu merecemos? Juízo. Deus deu para ele o quê? Salvação. Com respeito a Faraó, Deus deu para ele o quê? O que ele merecia: o juízo.
vamos entrar aqui daqui a pouquinho na questão dos endurecidos. Deus endurece os endurecidos e dá a eles o que eles merecem. Versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vamos entender uma coisa aqui, irmãos, para a gente não achar, macular a santidade de Deus. Não é que Deus cria alguém mole, que não está endurecido, dizer, você está mole, você é tão bonzinho, maravilhoso, mas eu sou ruim com você, eu vou aplicar minha ira com você, eu vou endurecer você para jogar você no inferno. Não é assim não, não é assim não, não é assim não, não é assim não. Qual é a causa única da condenação? Pecado. Qual é a causa única da salvação? Misericórdia, graça. Ninguém vai para o inferno sem o quê? Mereceu o inferno. Ninguém vai para o céu senão alguém que recebeu de Deus o quê? Misericórdia. Agora, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o faraó, você vai perceber, leia o livro de Êxodo. Você vai ler sempre isso. Faraó endureceu, faraó endureceu, faraó endureceu. Sabe o que Deus está falando com o faraó? Você endureceu? Pois eu endureço então você. Você quer ficar duro? Continue duro. Você quer continuar insensível? Fique insensível. Você quer se rebelar contra mim, contra o meu povo? Pois seja assim. Vira uma estátua de pedra pura. Não é exatamente isso que Paulo faz em Romanos 1? O homem, tendo conhecimento de Deus, rejeitou a Deus. Sufocando a verdade pela injustiça. E aí, ao rejeitar o conhecimento de Deus, o homem começa a criar deuses para si. Quantos deuses? A imagem de homem, a imagem de aves, a imagem de quadrúpedes e a imagem de répteis. Então eles botam Deus rastejando com a barriga no pó. E aí, quando ele se entrega à idolatria, a idolatria desemboca em outra coisa chamada de imoralidade. E aí a imoralidade vai para o fundo do poço, que é a homossexualidade desbragada, homem com homem, mulher com mulher, é a confusão toda. E aí a Bíblia diz que Deus entregou tais pessoas a si mesmas, para que elas recebam em si mesmas a merecida punição do seu erro. Em outras palavras, o pior juízo de Deus ao ser humano é Deus dizer o seguinte: fique como você está. É isso que você quer? Então fique desse jeito. Qual vai ser a sentença final no dia do juízo? Continua o justo na prática da injustiça. Pense comigo, irmãos, o cara que se lambuza no pecado, que prazer dele está lá no pecado, não tem nem tempo para chegar no céu. Lá no céu vai ser santidade. Não, isso aqui não é meu clima, não. Vocês estão percebendo o que significa endurecer? Não é que Deus pega alguém neutro, um barro mole, maleável, que pode obedecer o comando do oleiro, e o endurece para destruí-lo. Não. Deus está dizendo o seguinte: você endureceu? Você se rebelou? Você não quer? Então permaneça assim. Esse é o juízo de Deus. Deus endurece os endurecidos. A causa eficiente da salvação é a graça, mas a causa eficiente da condenação é o pecado. Então entendamos isso, amados irmãos. Eu concordo com Leon Morris quando ele disse o seguinte: nem aqui, nem em nenhum outro lugar da Bíblia se vê que Deus endurece alguém que já não tenha endurecido a si mesmo. Então não há injustiça da parte de Deus. Vamos ao quarto ponto. A queixa humana, uma atitude insolente contra Deus. Versículos 19 a 29. Então vamos olhar aqui 5 verdades importantes. Primeira verdade: Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com suas criaturas. Versículo 19 a 21, vamos lá?
Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Você percebe que no versículo 14 tinha uma pergunta. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? A resposta, modo nenhum. Agora o versículo 19. Tu, porém, me dirás, que se queixa ele ainda. Então as queixas estão ainda em andamento. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então o ponto básico aqui é o seguinte. Está o homem no mesmo nível de Deus para questionar Deus? Para ser o juiz de Deus? Para ser o interrogador moral de Deus? Para aferir ou validar as decisões de Deus? Temos nós essa competência? Estamos nessas alturas? Sendo ele o alto e sublime, está sentado no alto e sublime trono? E a resposta de Paulo é não. O Criador é maior que a criatura. O oleiro é maior que o barro que ele lida. De uma massa caída, porque esse é o ponto. Toda caída. Todos pecaram em Adão. Todos caíram em Adão. Todos se desviaram. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se rebelaram. Essa é a tese de Paulo a partir do capítulo 1 de Romanos. O judeu é culpado, o gentio é culpado, todos são culpados, todos estão debaixo de condenação. Agora, tem Deus liberdade de fazer o que ele quiser com essa massa caída? E a resposta de Paulo é: tem. E ele não deixa de ser justo, porque a uns ele aplica misericórdia, a outros ele aplica justiça. O que me espanta, irmãos, não é que os perdidos, os réprobos, aqueles que permaneceram nos seus pecados, vão para o inferno. O que me espanta é que Deus tem escolhido a você e a mim para a salvação. Se você perguntar, mas por que Deus escolheu a mim? Por que Deus escolheu a você? Eu não sei responder isso. A única resposta que eu tenho é porque Ele resolveu tratar a você e a mim com misericórdia. Quando eu merecia, juízo. É por isso que você compreender a doutrina da eleição não leva você a uma racionalização árida, seca. A compreensão da doutrina da eleição leva você a um profundo quebrantamento e gratidão. Gratidão. Em lugar algum se sugere que Deus teria o direito de criar esses seres a fim de puni-los, mas sim que ele tem o direito de lidar com os pecadores conforme ele queira, exercendo em uns misericórdia, em outros a sua justiça. Segundo aspecto, Deus tem o controle da vida do homem, não o homem controle da vida de Deus. Versículos 20 e 21 deixa isso claro. Aí ele pega a ideia do barro e do oleiro, né? É claro que nenhuma imagem consegue ser tão clara a ponto de explicar isso bem, porque você tratando de barro é um objeto inanimado e um ser humano é um ser humano, racional. Porém, o que Paulo está argumentando aqui é que seria uma coisa inimaginável o oleiro estar trabalhando num vaso, um barro, e o barro falou, não quero ser feito assim. Quem dita a norma aqui sou eu. Não é o barro que dita a norma para o oleiro, é o oleiro que dita a norma para o barro. O oleiro pode fazer um vaso do que quiser, um para honra ou para desonra. Você olha para a natureza, você vê algumas coisas muito engraçadas, né? Olha para as aves. Você tem um beija-flor, você tem um urubu. Não é complicado o negócio desse? Mas se não tivesse urubu no mundo, não ia passar perto, não. Lá na sua casa você tem um vaso que você bota na sala. Sim, mas você tem um vaso sanitário. Se não tivesse vaso sanitário na sua casa, você passaria perto, não? Botar na sala de estar, assim, para a visita chegar, logo chegar e ver o trono. Paulo está argumentando que Deus é o oleiro e o homem pecador é o vaso.
Quer brigar com Deus? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Eu me calo. Eu não tenho argumento aqui. Eu não tenho argumento. A teologia tem disso, irmão. Tem hora que a minha razão fica, lá embaixo. E eu recebo pela fé. Pela fé. Terceiro, isso é gravíssimo, soleníssimo. Terceiro, Deus é glorificado tanto na salvação dos seus eleitos, quanto na condenação dos réprobos, dos incrédulos. Versos 22 e 23. Preste atenção. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Preste atenção nisso. Vasos de ira. Você pega o incrédulo. Irmãos, basta ligar a sua televisão, basta ler os artigos, os periódicos. Quanta insolência contra Deus, quanta blasfêmia contra Ele, quanta zombaria do seu nome, quanta afronta à sua santidade, quanta gente se insurgindo contra Deus de forma abusiva, irrespeitosa, blasfema. E Deus é santo, 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 que não pode contemplar o mal. E aí Paulo diz que Deus tolera esses vasos de ira. Com o que aí? O que ele diz aí? Com muita, não é com longanimidade, não, com muita longanimidade. Porque Deus podia fulminar um cara desse. Fulminar um cara desse. Na hora que ele está lá jorrando blasfêmia, Deus foi, pá, mata o cara. Pronto, acabou. Chega. Aí Deus suporta, 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 suporta. Na condenação dessa pessoa, desse vaso de ira, a justiça de Deus é glorificada. Da mesma maneira que esse vaso de honra, a quem Deus transformou, e que Deus chamou, e que Deus santificou, e que Deus justificou, e que Deus salvou, a misericórdia de Deus, a graça de Deus vai ser exaltada. Olha comigo, só num paralelo rapidinho, Efésios capítulo 2, quando Paulo está tratando dessa salvação, ele diz lá no versículos 4 e 5, algo lindo. Ele diz assim, Efésios 2, 4 e 5: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele prossegue, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, você e eu vamos ser como que um troféu da graça de Deus por toda a eternidade. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus me escolheu, Deus me perdoou, Deus me transformou, Deus me salvou, Deus me deu a vida eterna. Isso vai produzir um eco da glória de Deus, da graça de Deus por toda a eternidade. Quarto lugar, quarto ponto aqui nesse ponto. Deus nos dá por sua graça o que não merecemos. Versos 24 a 26, vamos olhar. Os quais, que preparou os vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Aleluia. Os quais somos quem? Somos nós. A quem também chamou não só dentre os judeus, preste atenção agora, mas também dentre os gentios. Olha que os filhos de Abraão aí vão transcender a fronteira da raça étnica de Abraão. Louvado seja o Senhor. E aí, no verso 25, ele vai citar Oséias. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Você vai se lembrar aí da história do Oséias. E casou com a Gomer, que teve 3 filhos, né? O Jezreel, depois teve a desfavorecida, depois teve o não meu povo. E aí agora Deus reverte esse quadro todo, que Oséias se casa com aquela Gomer infiel,
E aqueles meninos, o quadro deles muda todo. Aquele que não era meu povo agora é meu povo. Ou seja, nós gentios não era povo de Deus. Não éramos povo de Deus. Vivíamos separados. Um muro de separação. Éramos estranhos. Não tínhamos as promessas, não tínhamos as alianças. Mas Deus fez povo seu quem não era povo seu. E esses somos nós, gentios. Estávamos em trevas, vimos a luz. Estávamos perdidos, fomos achados. Estávamos mortos, recebemos vida. E aí ele diz no verso 26 ainda: e no lugar em que se disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados o quê? Filhos do Deus vivo. Louvado seja Deus. Porque o povo de Deus transcende a nação racial, étnica de Israel. O último subponto desse ponto é: Deus escolhe por sua graça para a salvação um remanescente fiel, versos 27 a 29. Preste atenção aí. Mas relativamente a Israel, agora veja que ele está voltando a Israel. Por que ele está escrevendo no capítulo 9? Para tratar dessa questão de Israel. Olhando para o passado, e tratando da questão da soberania de Deus na eleição. Ele está dizendo, Deus não falhou não, porque alguns de Israel não creem. Deus não falhou, porque os filhos de Abraão não são os filhos de sangue, são os filhos da fé. Então Deus tem um Israel espiritual dentro do Israel étnico. Agora ele voltou a Israel no versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel, número dos filhos de Israel aqui étnico, sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Remanescente e filhos na fé de Abraão é a mesma coisa. O remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos nos tornado como Sodoma e semelhança a Gomorra. Ou seja, se Deus não tivesse um Israel espiritual dentro do Israel étnico, toda a nação teria virado Sodoma e Gomorra. Estão entendendo isso? Está claro isso? Está claro isso? Então, do povo de Israel, nação, Deus tem o quê? Um remanescente. Esses são os filhos da fé de Abraão, certo? Bom, concluindo já? Concluindo. Vocês não estão me ajudando hoje, gente, não estão falando nada. É que eu estou com medo de vocês fazerem pergunta e não souber responder, mas hoje eu volto aqui, fique tranquilo. Ai, meu Deus, coisa boa, né? Bom, último ponto aqui: a justificação pela fé, o único meio de salvação. Versículos 30 a 33. E aqui tem 3 coisas que eu chamo a sua atenção. Primeiro, uma descrição, versos 30 e 31. Que diremos, pois? Nota de rodapé. Eu acho Paulo magnífico na sua pedagogia, porque ele faz a pergunta que alguém porventura poderia fazer, e ele mesmo levanta a pergunta e dá a resposta, né? Então quem é professor aí, quem dá aula aí, dá uma estudada em Romanos só para você melhorar suas aulas, né? Dizem alguns estudiosos que Romanos é estudado em algumas escolas de direito, não é isso? Algumas escolas de direito aí mundo afora, apenas para ajudar os alunos a melhorar o poder de argumentação. Então note Paulo: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la todavia, a que decorre da fé? Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? O que Paulo está dizendo aí? O que Paulo está dizendo aí é que Israel, o Israel étnico, os filhos de sangue de Abraão, buscaram a justificação e não encontraram. Por que não encontraram? Por quê? Porque buscaram a justificação aonde? Nas obras, no merecimento. Agora, pense comigo hoje. Olha o mapa da religião do mundo, das religiões do mundo. Quantas delas buscam salvação pelas obras? A vasta maioria. A vasta maioria.
E vão fazer o que ao buscar salvação pelas obras? Não vão encontrar. Não vão encontrar. Por que não vão encontrar? Porque o padrão de Deus para o camarada ser salvo, qual é? Qual é o padrão? Perfeição. Perfeição. Diz lá em Tiago que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Como assim? Quer dizer que se eu fizer 9 coisas certas, se fizer uma coisa errada, eu estou errado? Está errado. Você comprometeu o padrão da perfeição. Como se você for fazer um omelete com 10 ovos e tiver um podre, você estragou todo o omelete. Não vai funcionar. Então buscar a salvação pelas obras é uma tolice. Porque nada contaminado vai entrar no céu. E um pecado só contamina tudo. Estraga tudo. É muito importante você entender que quando Paulo está tratando aqui de justificação é um ato legal de Deus, que acontece não dentro de você, mas fora de você, no tribunal de Deus, onde Deus, por causa da justiça do seu Filho, que cumpriu a lei em seu lugar, que morreu sofrendo as penalidades que você devia sofrer, no seu lugar vicariamente, por causa dessa justiça de Cristo, que é colocada na sua conta, Deus diz, você está justificado, você não deve mais nada aqui, você está quites com a lei, você está quites com a justiça, aqui no céu você está quites, aqui você tem um depósito na sua conta, toda a justiça de Cristo está na sua conta, você está justificado, mas não é porque você fez, é por aquilo que Cristo fez por você em seu lugar, colocado na sua conta. Se for por obras, ninguém passa. Nesse pente fino do juízo, ninguém passa. Obras, palavras, ações, omissões, desejos, pensamentos, sentimentos, tudo isso vai passar no filtro de Deus e ninguém passa, a não ser que você seja justificado pela fé. Os judeus foram reprovados porque eles não buscaram justificação pela fé e sim pelas obras. Os gentios que não procuravam encontraram. Por quê? Porque eles receberam a Cristo pela fé e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo está salvo, justificado pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos ver agora uma explicação que ele dá nos versos 32 e 33. Por quê? Por quê que os judeus, que Israel não alcançou? Ele explica. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Mas o que é buscar justificação pelas obras? Aí ele explica no verso 32 e parte A do verso 33. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Pois bem, o que significa isso, gente? Tropeçar na pedra de tropeço, na rocha de escândalo. Eu estou procurando ser salvo pelas minhas obras, eu faço por onde, eu tenho que fazer por merecer, eu faço isso para merecer o favor de Deus, para merecer a salvação de Deus. E aí Paulo diz que eu esfolo a minha canela nessa pedra. Por quê? Por que eu tropeço na pedra? Porque quando alguém está buscando a salvação pelas obras, sabe o que ele está dizendo? Eu estou repudiando, eu estou rejeitando, eu estou rechaçando o que Cristo fez na cruz. Não é Ele que salva o homem, sou eu que me salvo. Eu sou bom, eu mereço, eu construo meu caminho para Deus, eu edifico a minha estrada rumo ao céu. Então eu mesmo sou autor da minha própria salvação. Então Jesus para lá, o sacrifício dele para lá, eu tropeço nessa pedra, porque ele ao morrer na cruz está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a porta, se você não entrar por mim, você não poderá ser salvo. Estão entendendo isso? Toda pessoa que buscar salvação pelas obras, ele tropeça em Cristo. Cristo é um problema para ele. Cristo é um problema para ele. É uma rocha de escândalo para ele. Ele esfola a canela em Cristo. Finalmente, último lugar.
Agora vem, em terceiro lugar, uma confirmação. Parte B do versículo 33. E aquele que nessa rocha crê, não o quê? Será confundido. Em outras palavras, aquele que crê em Cristo, esse é justificado. Esse é salvo. Esse é salvo. Oh, irmãos, que verdade gloriosa, sublime, bendita, maravilhosa. É a gloriosa e soberana salvação, planejada por Deus, executada por Deus e há de ser consumada por Deus. Vou pedir o pastor Ival para orar por nós e se quiser acrescentar alguma coisa ou fazer mais algum ajuste, por favor, faça isso.